Olá, eu sou a Lê da RH Papo Reto e hoje a gente vai falar sobre a raiva. A raiva nunca é sem motivo, embora raramente seja um bom motivo. Benjamin Franklin. É isso aí, então a raiva é um sentimento tão primal que é até esquisito a gente explicar. Mas ela geralmente acompanha alguma situação, seja de frustração, quando você se frustra em relação a alguma expectativa, algum objetivo ou meta que não foi atendida. Ela também surge quando alguém é insultado, quando você é insultado, humilhado, quando você é tratado de uma forma grosseira, né? Então, situações que geram senso de injustiça. São situações como essa, né, que podem suscitar um sentimento de raiva. Ela gera duas reações, tá? Ou de luta ou é de fuga. Então é importante que você entenda, né, todo esse mecanismo para que você perceba e consiga também detectar quando é que você está sentindo raiva. Não são todos que têm tanta destreza e sofisticação para perceber quando se sente raiva, e isso faz parte sim do dicionário das emoções. Se eu pudesse ilustrar, a raiva ela é uma coisa em escala, como se fosse em esteira, ela vai se acumulando. Então, se você não presta atenção, se você não cria consciência no momento em que você está sentindo raiva, geralmente essa situação vai se escalando, vai acumulando ali a situação de raiva. Então, às vezes as pessoas de uma forma errada falam assim: eu tenho que descontar a raiva em alguém. Às vezes você grita com alguém, você faz alguma coisa com algum atendente no supermercado, você maltrata o seu filho, maltrata sua mãe, enfim, você acaba descontando a raiva achando de uma forma incorreta. Já se provou por estudos em psicologia que a raiva, na verdade, ela só impulsiona e alimenta mais raiva. Me lembro bastante de um filme argentino chamado Relatos Selvagens. Tem um dos episódios em que existem dois motoristas, um recebe a fechada de um outro, uma briga de trânsito, e aquilo vai se escalando de uma forma até culminar num crime horrível no final. Quando você vai externalizando e você vai agindo sob os efeitos da raiva, né, que a gente chama de sequestro emocional, é quando aquela raiva está tão intensa que você já não consegue mais pensar direito, quando você não consegue mais entender as consequências daquele teu ato. Então a raiva, ele é um sentimento e ela se alimenta de outra raiva e assim vai. Como que você consegue parar esse ciclo? Como que você consegue atuar quando você se sente com raiva? Então, o bom e velho sair para caminhar, espairecer, parar aquela briga naquele momento é a atitude mais sábia, tá? Porque provavelmente no momento da raiva pode ser que você fale coisas que você nunca mais vai poder desdizer. Por isso a questão de, por mais que seja uma emoção tão primal, uma emoção tão básica, que é até difícil de explicar, né? Porque parece que todo mundo sabe muito bem, é importante que você detecte os sinais de raiva. Então, a partir do momento que você cria consciência, você pode adquirir uma ação, que é uma ação de você realmente dar um tempo, realmente acalmar, né? Além de você sair para caminhar, fazer algum exercício, existem pessoas que vai ler um livro, vai fazer qualquer outra coisa, realmente para evitar que fique com aquela raiva acumulada. De fato, permita que você vai fazer outra coisa para cortar aquele ciclo. É difícil? Porque às vezes a gente quer se alimentar de mais raiva, mas é importante que se quebre esse ciclo. Pessoas que sabem lidar com a própria raiva, sabem lidar quando está sentindo raiva, ela sabe o momento exato também que a conversa deve ser parada, que a conversa não vai ser mais proveitosa e construtiva dali para frente, né, para nenhum dos lados. Então é importante que você tenha essa clareza. Uma das coisas muito interessantes que surge, né, em alguma das pesquisas de psicologia é que quando os homens estão com raiva, eles tendem a dirigir. Tenha isso como um dado para que você entenda que é muito perigoso sim você se exaltar no trânsito, porque é uma das formas que os homens mais utilizam para poder ver se a raiva se espairece, né? Então, se você pega alguém nesse pico de raiva, né, e tá dirigindo para lá e para cá, evite ao máximo para você não revidar. Procure ter uma direção defensiva, ou seja, você consiga
estar a certa distância segura de um carro que está dirigindo de uma forma que você percebe que é imprudente. Uma das coisas que você deve evitar como atividade para você quebrar a raiva é você procurar comer, você acaba descontando na comida. Às vezes esse ciclo de comer pode gerar um outro efeito revés, um efeito muito ruim, que é de culpa depois. Não é uma atividade muito saudável. Idealmente é você fazer outra coisa que não seja nem comer e nem beber álcool. O beber, ele depois tem um efeito reverso, um efeito no cérebro que é um depressor. Vai ter um momento de euforia, né, que o álcool oferece, que é aquela alegria, a falsa alegria, e depois ela cai. O sistema fica mais depressivo, o cérebro se torna um pouco mais deprimido, então dá aquele cansaço, daquela sonolência. Não é a melhor forma de tratar a raiva. Então, de fato, a melhor forma de tratar a raiva é você sair para caminhar. Um velho bom, tipo, sair para caminhar para esparecer, que é muito bom para que você possa quebrar ali o ciclo. E aí sim, na hora que você se sentir disposto, já tá com o sentimento mais bem colocado, voltar a ter aquela conversa, aquela discussão, para que você possa, né, trabalhar e chegar numa solução. Da forma como eu falo, parece que tá muito fácil, muito simples. Nossa, que pessoa mais iluminada. Não, assim, eu também sinto muita raiva. Faz parte da condição humana sentir raiva. A questão é como você trabalha com a raiva. Não é questão de você evitar de sentir. Uma frase muito interessante é a seguinte: você raramente vai poder controlar as emoções, mas você tem o total poder de quanto elas vão durar. Essa é a grande importância desse vídeo, de trazer para você, primeira coisa, a consciência sobre quando que a raiva geralmente surge, o que fazer, e a grande e última questão, a grande falácia, né, a grande mentira de que a raiva se trata quando se desconta em outra pessoa, né? Às vezes é uma fala muito comum, as pessoas falam: ah, a raiva se trata descontando em outra pessoa, e não é. Isso, na verdade, só aumenta a raiva, aquele circuito que já está ativado ali no seu cérebro, você continua alimentando aquele circuito de raiva. É isso, eu espero que realmente esse vídeo possa ter te ajudado. Eu sei que existem raivas patológicas, existem sim pessoas que sofrem de uma raiva que é patológica. Depois que as pessoas têm esse acesso de raiva, geralmente vem com um sentimento de culpa, um sentimento de inadequação. A pessoa realmente ela perde até laços com a família devido a essa patologia, devido a essa doença. É importante que você esteja atento e procure a ajuda de um psiquiatra, ajuda médica. E é isso, é esse recado que eu tenho aqui para falar com você sobre a raiva. É isso aí, um beijo enorme, fui!